O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio." Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos." Esta é palavra da salvação. Vamos tentar conversar um pouquinho, de uma forma muito especial, a você, meu irmão, minha irmã, que se encontra distante geograficamente. Mas como nós ouvimos na segunda leitura, nós somos partes de um único corpo, do qual Cristo é a cabeça. E queremos, de uma maneira muito especial, diria com uma atitude de profunda reverência, a todos os nossos irmãos falecidos. Nesta hora complexa, difícil, parece que tem que descer pela goela abaixo, a perda de um ente querido. Não temos nem tempo para fazer um velório digno e nos assustamos. E por essa razão eu quero, assim, com muita delicadeza de espírito, pedir que cada um destes nossos irmãos sejam nossos intercessores junto do Pai, e aos familiares a certeza de que a vida, ela não é tirada, ela é transformada, não mais no espaço e no tempo, mas num estado de espírito, que por toda a eternidade a felicidade plena e total. Rodrigo Almeida Cardoso, Jaqueline Fafundes Castro, Marcílio Pereira Rodrigues, Rodrigo Cardoso Policastro, e todos estes pelos quais estamos celebrando essa Eucaristia, que se encontram aqui nesta lista, parente da nossa querida Angélica, e todos os nossos parentes, amigos e familiares. Que Deus conceda aos familiares o consolo nesse dia desse imenso mistério pelo qual nós celebramos Pentecostes. É do nosso querido irmão, o Padre Mário, nos seus 28 anos de sacerdócio, e que agora ele faz a experiência dolorosa de ser contaminado pela
Covid-19, que ele possa voltar ao nosso convívio o mais rápido que for possível. Se existe uma realidade que não é tão fácil de nós conversarmos um pouquinho, é a pessoa do Espírito Santo. Nesses ventos fortes que nós experimentamos do mundo no qual nós estamos, essas tardes escuras, que nós sentimos um desconforto nas profundezas do nosso coração, as madrugadas sem lua, escuras também, onde nós, não só confinados, mas até a nossa própria fisionomia que é feita para o outro, nós não podemos dar esta fisionomia para o outro, e por isso experimentamos uma dor existencial de não poder cumprimentar, de não poder abraçar, né? Então, meus irmãos, nós sabemos um pouquinho de Deus Pai. Nós sabemos talvez um pouquinho mais do Filho amado, Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo é um Deus desconhecido para nós. E é por isso que nós não conseguimos bem definir, dizer sobre o Espírito Santo, porque é somente com linguagens simbólicas que nós podemos falar dele. Então ele é vento impetuoso, ele é brisa suave, ele é fogo abrasador, ele vem como línguas de fogo para que a gente tente compreender que a linguagem dele é o amor, para que a gente possa compreender que esse fogo derramado é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Pentecostes é o amor de Deus que é derramado. Portanto, do Espírito Santo nós podemos fazer uma experiência, né? Nós podemos perceber que nós não conseguimos agarrá-lo. Ele é fonte de água viva. Eu não agarro a água, eu não agarro o fogo, eu não posso querer possuir o Espírito. Ele é uma realidade a qual nós só podemos falar de maneira simbólica. Podemos dizer, como um teólogo diz, que o Espírito Santo é como um pássaro selvagem que nós não conseguimos domesticá-lo. E assim vai. É nuvem, né? É água. Então nós somos convidados um pouco nesta manhã lindíssima de domingo, esta grande solenidade do Espírito Santo, nós não nos deixarmos paralisar pelo medo, pela tristeza, pela desconfiança. E os apóstolos fechados, trancados por medo, né? E vocês já repararam que o medo nos paralisa, né? E quanto mais nós nos deixarmos encharcar por essa presença do Espírito Santo, menos medo nós teremos e seremos
pessoas mais confiantes. Agora, é necessário com que eu gaste um pouco mais do meu tempo com Ele, um tempo mais demorado. O nosso ser cristão, meus irmãos, não é apenas um cumprimento de uma lei. O nosso ser cristão não é apenas um rito no qual eu faço aquilo que é necessário fazer para ter um início, um meio e um fim. Não é? Isso ajuda, mas nós recebemos muito mais. Nós somos chamados a fazermos uma experiência. Então, quando a gente vê, né, uma chuva saborosa e profunda, né, no terreno, nos nossos bosques, nas nossas campinas, né, no dia seguinte, o que acontece? As mais variadas tonalidades de verde. Aquela realidade que estava seca, ela se torna viva. Então, assim, é o terreno do nosso coração. Quando nós deixamos e nós fazemos a experiência dessa fonte de água viva, o nosso coração também cria esperança, certeza que o Senhor caminha conosco. E hoje, meus queridos e minhas queridas, se nós não tivermos uma fé profunda em Deus, é difícil de sobreviver. Eu vou acreditar em quê? Eu vou colocar minha esperança onde? Onde que eu vou reclinar a minha cabeça? Onde que eu vou encostar o meu coração? Então é Ele que dissipa o medo, a tristeza. Felizes aqueles que creem, porque é a nossa única esperança. Ele é o Senhor da vida. E quando nós nos deixamos conduzir por Ele, a realidade, ela se torna iluminada. A vocês, meus irmãos, que vieram até aqui, ou que em casa deixaram o nome dos seus entes queridos, né? Não permita com que o desespero tome conta do seu coração, porque nós estamos aqui puramente de passagem, né? Nós estamos rasgando o deserto para poder chegar na terra prometida. Viver não é uma atitude fácil. Eles foram apenas de um pouquinho à nossa frente. Daqui a pouco é a nossa hora, e que nós iremos nos abraçar por toda a eternidade, e aí nunca mais vai haver separação. Às vezes nós dizemos para Deus, né, rezei tanto, e o Senhor não escutou a minha oração, para que esse meu irmão, para que esse meu parente, para que esse meu familiar não morresse, e o Senhor deixou ele morrer. E o Papai do céu vai dizer no pé do seu ouvido: meu querido irmão, meu querido filho, minha querida filha, daqui a pouco você vai encontrar com ele e com ela, e nunca mais vai ter separação. Esse Abá que o Espírito Santo reza em nós, Papai querido, era a palavra que Jesus usava com muita frequência. Abá, Papai querido, né? Então, meu irmão, minha irmã, é Ele que vai trazer o sabor para a nossa vida. Não adianta a gente querer buscar em outro lugar, porque vai até um certo ponto, mas passou dali, só Ele consegue trazer como o sal, traz o sabor para a comida. Ele invisivelmente, e quando nós mergulhamos no coração dele, Ele que vai trazer o sabor.
Então nos encontramos nessa noite. Mas como diz o poeta, faz-se noite, mas o amanhecer vai chegar. O amanhecer vai chegar. Temos que passar pela crucifixão para chegarmos na ressurreição, na libertação plena e total, abrindo as nossas portas, né? Então nós acabamos de escutar, nessas leituras que ouvimos, né, homens tímidos, medrosos, como os apóstolos, trancados no seu medo, no seu quase desespero, porque apostaram tudo em Jesus e de repente ele morre. Mas ele ressuscita, meus irmãos. E a partir desse momento, esses homens esquecem toda a tristeza, esquecem todas as angústias e parte para poder anunciar com a vida, com o comportamento, com o hálito da palavra, a força do Espírito. Agora, Pentecostes não é só consolo. Muitas e muitas vezes pode ser que aconteça numa profunda dor a experiência do Espírito Santo. Dom Oscar Romero, um bispo extremamente conservador, ele, na arquidiocese dele, um homem rígido, extremamente rígido, foi chamado para celebrar as exéquias de uma pessoa. Quando ele chega lá, esta pessoa era um padre da sua arquidiocese, que tinha sido assassinado. E por causa desse fato, esse homem se converteu de tal forma e hoje, Santo Oscar Romero, se transformou, deixou tudo aquilo que impede com que a leveza do Espírito aconteça na vida e se tornou um homem extremamente irradiador de uma presença e não apenas uma ideia que era anunciada, mas uma força espiritual. É o que nós estamos precisando urgentemente e quase que eu chegaria ao ponto de dizer desesperadamente. Nós precisamos dessa experiência, porque nós precisamos de uma plenitude de vida, né? E daqui a pouco tudo vai passar, porque é Ele que vem para, ao mesmo tempo, para apaziguar e trazer para nós a paz tão desejada que você, eu, todos nós temos. Que sede é essa? Sede de plenitude, sede de alegria, sede de amor, sede de esperança. É porque a fonte existe. A fonte existe. Então é Ele que vai reavivar a confiança, meus irmãos. É Ele que vai trazer para nós um novo sabor, vai diluir a culpa. Meu querido, minha querida, às vezes pessoas, e não poucas, às vezes cometem uma fragilidade, lá no seu tempo de adolescência, de juventude, fica carregando aquilo como se aquilo acontecesse ontem. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Nós não podemos esquecer que a memória de Deus não é muito boa, Ele esquece logo, Ele tende ao perdão, Ele tende à misericórdia. E quando nós dizemos misericórdia, é aquele que encosta o coração dele na miséria. Um coração misericordioso. Miséria e encosta o coração na miséria do outro. Parábola do Pai misericordioso, a parábola mais bonita de todo o Evangelho. É um pai que corre ao encontro do filho, cheirando a porcos, como muitas vezes nós podemos estar cheirando pelas nossas fragilidades, pelas nossas escuridões, pelo nosso medo, pelo nosso pecado.
Mas Deus é Pai com coração de mãe multiplicado ao infinito. Deus não criou o inferno para vingar de nós. Deus, Ele quer que todos os seus filhos salvem. E tem um teólogo que ele diz uma coisa que é muito forte. E a ferida que existe no coração de Deus, ela só será cicatrizada quando todos os seres humanos forem felizes. Palavra forte, palavra forte. Porque a dor de Deus continua. Porque muitos e muitos e muitos de nós não apostamos a nossa vida. Você como mãe, você como pai, se tem uma coisa que traz um profundo desconforto para você, é quando o seu filho desconfia de você. Quando a sua filha não tem confiança em você, isso dói profundamente. Por isso que essa presença do Espírito, ela vem para justamente trazer essa confiança, né? Como uma palavrinha bonita de uma senhora: Padre, eu peço ao Espírito Santo e descanso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu peço e descanso, porque o Senhor, de alguma forma, Ele irá me atender. Essa é a força do Espírito, né? Como relativamente há pouco tempo aconteceu que um jovenzinho, num ônibus escolar, na zona rural, o ônibus caiu num rio e os coleguinhas dele, ele salvou uns 5 e depois, no 6º que ele tentou salvar, ele morreu. De onde que esse menininho foi conseguir essa força para poder isso acontecer? Essa é a força do Espírito que nós precisamos. Como aquele senhor com mais de 80 anos, a esposa com falta de ar, e ele ficou tão desesperado com aquele botijão grande de oxigênio, balão de oxigênio. Ele colocou aquele balão de oxigênio nas costas e levou a esposa dele até o hospital. Onde que esse homem foi encontrar força? Será que é uma força natural? Claro que não. É essa força, essa coragem que todos nós precisamos, e por isso nós temos que respirar fundo e continuar a nossa travessia com coragem, com esperança, né? Com toda essa dificuldade que nós estamos passando. Meus irmãos, com essa presença do Espírito Santo, nada mais é profano, tudo se torna sagrado, tudo, até a morte. São Francisco de Assis, com seus 45 anos, deitado nu na terra, percebendo que tudo se tornava sagrado com a ressurreição de Jesus, ele diz aquela expressão: vinde, minha irmã morte, porque tudo para ele era irmão, ela era irmã, era um homem encharcado do Espírito Santo. Então, coragem, meus irmãos, viver mais leve, não precisamos jogar pesado com as pessoas. Todas as pessoas são sagradas para Deus, então não tem ninguém melhor nem pior, todos somos filhos e filhas daquele que tem um amor ao ponto de dar para nós tudo, até o próprio filho, né? Então agora é a nossa hora de perceber que nós somos o rosto do Espírito Santo, né? Assim, quando Jesus, na festa, na solenidade da Ascensão, ele sobe ao céu e é encoberto por uma nuvem, e a partir daquele momento nós não mais vemos o corpo de Jesus, mas ele nos deixa a sua alma. Ele nos deixa a sua alma. Portanto, você, meu irmão, cada um de vocês, cada um de nós, somos esse rosto do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de nós. Ele precisa da história.
Ele precisa dos nossos olhos, Ele precisa das nossas mãos, Ele precisa do nosso coração para que Ele possa agir. Por isso que é o nascimento da igreja. Agora é esse nascimento, para que esse anúncio da melhor notícia que nós poderíamos escutar, Jesus ressuscitou, está vivo no nosso meio e que vem nos buscar para voltarmos para a casa da qual nós viemos, e para esta casa nós estamos voltando, com todas as dificuldades do caminho, com todas as dores, com todo o sofrimento. Então a gente respirar fundo e continuar a nossa travessia, sabendo que Ele caminha conosco, de que Ele autoriza a gente viver com mais serenidade, com mais paz, porque eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos.